Então, não é que eu sou comunicado quando a vaga chega. A vaga não chega pra mim. Você tá construindo a necessidade da vaga lá na ponta. Discutindo se pra uma área. E nós estamos fazendo isso agora, tá sendo lindo. Nossa área de Customer Service, eu tenho, assim, o maior carinho do mundo pela área do CS do Sol. E a gente tá fazendo uma mudança na área, elevando o patamar e tornando essa área Customer Experience. É um outro propósito, uma outra pegada, é um outro, né? Então, as vagas que nascerão, a gente tava lá na conversa inicial, entendeu? Eu fui no rolê, eu tava lá no dia que essa história toda foi concebida. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RH Cast. Pra quem não me conhece ainda, acho pouco provável, mas pra quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Martins, eu sou a âncora desse podcast, o podcast queridinho dos RHs, das lideranças que mais cresce nesse Brasil. Já fizemos aí 2 anos, né? São 3 temporadas? 3 temporadas, 4 temporadas já. Né? Ano que vem vamos partir para 5ª, com muita coisa nova, muito sucesso. E hoje nós vamos falar sobre como tornar o seu RH um RH mais focado nas relações. E para falar sobre isso comigo, eu tenho o prazer de falar com o Thiago do Sorte Online. Seja muito bem-vinda, meu querido. Que coisa boa! Se apresenta para quem não te conhece, conta do Sorte Online pra gente começar nosso papo. Boa, primeiro eu queria super agradecer pelo convite, lindo convite, tô feliz da vida, muito orgulhoso de estar aqui. Orgulhoso do podcast, tô adorando saber que a gente tá subindo a régua, né, dos conteúdos de RH, faz toda a diferença. Eu sou o Thiago, eu sou paraense de nascimento, vim parar nessa selva de pedra 11 anos atrás. São Paulo, exatamente. E hoje moro em Mongaguá, no litoral do estado. Então eu tô ali pertinho da praia, me considero um nômade existencial, assim. Trabalho com RH há muito tempo, né? Minha carreira inteira foi trabalhar no RH, eu não fiz outra coisa de diferente a não ser isso. E eu tenho uma sorte, assim, imensa. Não é à toa que eu trabalho no Sorte Online, mas eu tenho uma sorte imensa, com perdão do cabotinismo. Eu tenho uma sorte imensa de ter encontrado o RH. Assim, eu e o RH nos encontramos. Então foi um encontro. Quando foi isso? Como foi isso? Muito cedo, muito cedo. Eu tava fazendo faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. E aí eu resolvi fazer administração, né? Naquela lógica de que faz administração, que é um curso... Você pode ir em qualquer lugar. Que você pode tudo depois, né? E eu me apaixonei. Assim, no 2º semestre, eu conheci uma professora. Eu tinha uma professora de Teoria Geral da Administração 2. Já faz algum tempo, não tanto assim, mas eu, né, tô aqui fazendo um certo charme. E esta professora era coach e consultora de negócios do Sebrae. Então ela trabalhava muito com treinamento e desenvolvimento de liderança e tal. E aí a gente se encontrou e através desse encontro eu falei, opa, esse é o caminho. É por aqui. Muito bom. E o Sorte Online, o que é? O Sorte Online é uma plataforma mega inovadora, assim, que tá fazendo um trabalho revolucionário no mercado super careta. Mas o que a gente faz, nós somos intermediários, né, de apostas nos principais produtos da loteria do Brasil. E a gente oferece esse serviço para os nossos clientes de maneira inteligente, segura, responsável. Há muitos anos? Há 18, quase 19. Muito bom. E como é a configuração da empresa hoje? Quantas pessoas trabalham lá? Nós somos hoje 107 colaboradores, então nos últimos 2 anos a gente cresceu bastante, dobramos o time de tamanho, é um time majoritariamente de profissionais de tecnologia. Legal. Então todas as áreas, e aí quando eu falo tecnologia, não só desenvolvedores, embora a gente tenha um time grande de desenvolvedores, eu tô falando de profissionais do mercado digital, do mercado de tecnologia. Legal. Então, marketeers, a galera das mídias digitais, CRM, negócios digitais mesmo. Muita gente de dados, muita gente de revenue. O próprio time de produtos e tecnologia. E aí, a grande sacada é que a gente deu conta de construir as áreas de apoio também muito orientadas para isso. Então, eu considero RH tecnologia, eu considero finanças tecnologia, boa. CS, né, Customer Service como tecnologia também. E como é a estrutura do RH hoje? Quantas pessoas são? Como você se organiza? Hoje nós somos o grupo mais maravilhoso do universo. Trabalham comigo 2 pessoas que são business partners. E aí eu tenho uma pessoa que é orientada para engajamento e eu tenho uma pessoa que é orientada para a parte de folha, benefícios e bem-estar.
Muito bom. Como eu disse, a gente vai falar sobre como tornar o nosso RH um RH mais focado nas relações. E antes que a gente responda de fato essa pergunta, eu quero começar com outro contexto, né? Entendendo um pouco do teu raciocínio, das tuas opiniões, das tuas percepções sobre o que é um RH, o que ele faz, para que ele serve. E quando nós conversamos, você falou algo que me marcou muito, que é: eu não acredito em um RH instrumentalista, né? O que isso significa na prática? Pois é, palavra difícil, né? Vai ser o nome da minha filha, se um dia eu tiver. Falar, oi, instrumentalista. Imagina. Mas vamos lá. Eu sou um profissional de RH meio rebelde, assim, por definição, por autodefinição quase equivocada, sabe assim? Porque eu consegui experimentar ao longo da minha carreira, e eu tive a oportunidade de aprender com profissionais de RH, de muitos lugares e de muitas naturezas, mas que puderam fazer diferenças, assim, muito significativas nos negócios. Então, para mim, o RH, né, a área de people, a área de recursos humanos, a área de gente, ela tem a missão de cuidar das pessoas e de garantir que a experiência das pessoas seja a melhor possível, né, orientada para um propósito de negócio. E isso é revolucionário, né? Não se faz nada sem gente. Não tem mundo sem gente, né? Não tem empresa sem gente. Então, o RH é aquele povo que dá conta de criar o melhor ambiente possível para que as pessoas sejam quem elas são, para que elas ofereçam o melhor delas e para que as empresas cresçam com as pessoas. Sabe? E que esse processo seja contínuo. Então, eu acho que como a gente faz isso vai depender absolutamente, né? Depende. Por isso que é importante a gente não definir o RH pelos processos, e sim por um propósito, né? Isso. Porque o processo que a gente vai usar dentro da nossa empresa, ele vai depender do nosso cenário, do nosso problema, do nosso cliente, da nossa liderança, da nossa maturidade, da estrutura do nosso RH. E eu poderia falar, falando do nosso. A vida toda, né? Porque, assim, é da onde a gente fala que a gente tem que resolver problemas reais. E aí, para resolver problemas reais, tem que ser de um cliente em específico. Então, o seu cenário é diferente do cenário do João, da Maria, do RH, da Joana, do José, né? Então, a gente precisa, quando a gente se define por propósito e não por processo, a gente consegue resolver problemas muito mais estratégicos. E aí, você matou a coisa do instrumentalista, né? Porque o que eu vejo muitas vezes eu tenho que ter pesquisa de clima, eu tenho que ter tal coisa, eu tenho que ter um ATS para recrutamento e seleção, eu tenho que ter uma estrutura de team building, eu tenho que ter... E tem pra quê, né? Exato. Por isso que eu te falo, me considero muito rebelde, porque eu aprendi muito cedo a dizer, eu não tenho que nada. Ninguém tem que nada. Agora, pra que a gente quer, né? No final das contas, eu acho que a grande sacada a gente não precisa esperar ser solicitado. Quando a gente se posiciona junto do negócio, não é pró-negócio, eu acho até abestado falar pró-negócio, né? Porque todo mundo tem que ser pró-negócio. Eu tenho minha função e eu tô ali, não tô brincando, e eu preciso que aquele negócio flua. Então, eu acho que não é pró-negócio, eu acho que é com o negócio. Todos nós somos o negócio. Então, quando eu tô ali junto, eu não preciso ser solicitado. Eu posso ser solicitado, óbvio, mas aí o meu papel muda, né? Eu me posiciono como um profissional que põe o meu próprio repertório a serviço de um propósito, que às vezes é o propósito global da empresa, às vezes é o propósito de uma área, às vezes é o propósito de um profissional, porque eu tenho que cuidar, né, das pessoas. Tava brincando outro dia, numa situação com o meu chefe, que é o CEO do Sorte Online, o Márcio, eu sou RH de todo mundo, inclusive dele. Então, eu também preciso oferecer soluções, preciso cuidar da relação dele com as pessoas, eu preciso cuidar do desenvolvimento dele. Então, percebe, não é pró-negócio, é com o negócio, e aí eu não me posiciono nem afastado, nem de um lado, nem acima, não, eu estou junto, eu sou parte do processo. E aí eu deixo de ter o instrumento e o processo por ter. Aquilo, é óbvio, vira muito mais orgânico, entende o que eu quero te dizer? Vira muito mais... E tem mais valor, né? Exato. Percebido, né? Pelo negócio. Porque aquilo faz sentido para aquele momento, para aquele time, para aquele grupo, para aquele momento de empresa também, né? Você falou algo que me deu gatilho para uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás, com até então VP de RH, se não me engano, CHRO da CBF, né?
E ele falou assim, Jéssica, a gente precisa entender que nós não somos uma área de RH, nós não somos uma área de pessoas. Nós somos uma área de negócio que tem conhecimento sobre pessoas. É diferente, como o marketing é uma área de negócio que entende das questões técnicas relacionadas ao marketing, né? Então, ou seja, somos todos área de negócio. Todos nós estamos aqui para trabalhar para o negócio, com o negócio, e não de forma apartada, né? Como que vocês fazem todo esse conceito que a gente trouxe aqui de não ser instrumentalista, ser mais estratégico com o negócio, de ser um RH mais focado nas relações? Como que isso se dá na rotina do RH do Sorte Online? Eu acho que a grande sacada e o grande começo de tudo é a gente se posicionar junto com o negócio, né? Então, a nossa estrutura organizacional permite que a gente tenha que a gente tenha pessoas, né, posicionadas ali dentro das áreas. Então, a atuação de BP, para mim, e pelo tom que eu imprimo ali junto com o time, é do lado, é o tempo todo, é fazendo conversas que importam, é cuidando, é participando dos rituais das áreas. Conversas que importam, isso é muito valioso. É fundamental, é só sobre isso, né? Acabou, é só sobre acabou, isso. Acabou, é isso. Então, eu, como executivo, tô ombreado com os outros executivos da companhia, e eu tô no momento das conversas que importam sobre o futuro que a gente espera, futuro que a gente quer construir, o futuro que o acionista nos encomenda, o futuro que aquele grupo nos mostra. Então, acho que a primeira coisa é a pauta de RH, para ser bem tradicional, assim, a pauta de RH, ela quase que não é separada de todas as outras pautas. Então, na mesma reunião onde eu falo de net revenue, por exemplo, sei lá, uma coisa bem de finanças, assim, onde eu falo de margem líquida, na mesma reunião que eu falo de margem líquida, eu falo sobre a necessidade de educação, a necessidade do desenvolvimento de uma competência específica para o business. Então, acho que começa tudo por aí. E a segunda coisa eu tenho muito claro o que é a necessidade da companhia para o futuro, o que é a necessidade dos times para o futuro e o que é a necessidade das pessoas para o futuro. A partir disso... Então, são 3 camadas, né? São 3 camadas. Negócio, times e pessoas. Isso. Isso é uma boa pergunta para se fazer. Eu sei qual... você usou propósito? A palavra não. É propósito? Missão? Missão, propósito, questões... Eu sei quais são as questões do negócio. Acho que pode abarcar muita coisa aí, é legal. Quais são as questões do teu negócio hoje, né? Quais são as questões dos seus times hoje? Quais são as questões das pessoas hoje? Você conhece essas pessoas, esses times e esse negócio como deveria? Porque é a partir disso que você vai conseguir intervir, né? Perfeito. E aí, hoje, por exemplo, lá no Sorte Online, a gente faz a pesquisa de clima anual, a gente usa o Great Place to Work, que afora, né, tirante a certificação e a festa que a gente faz em torno disso, a pesquisa é muito robusta. Além da anual, vocês fazem outras durante o ano também? Eu faço uma de engajamento que é menorzinha. Legal. Então é quase um pulse ali, mas a pesquisona mesmo é uma vez por ano e o Great Place to Work é mega robusto e a gente tem um trabalhão enorme depois para poder compilar tudo, a gente divide todos os resultados e tal. E aí, com isso eu tenho, né? Eu tenho o cenário da companhia. Então, eu brinco que hoje a gente tá dividido assim, né? Eu olho para o cenário da companhia. Então, essa é a minha missão, o meu papel. O papel do diretor, do líder de RH do Sol, é olhar para isso. Então, a gente fez todos os workshops, por exemplo, de brainstorming pós-pesquisa de clima. Retornamos esses resultados. E aí eu tenho um plano macro. Então, a gente tem, por exemplo, uma novidade de bem-estar, que foi algo que foi muito pedido. A gente tem uma novidade em relação a habilidades de comunicação no mundo remoto, que foi uma outra coisa muito importante. E aí eu tenho o time de BP, que olha, né, que são 2 mulheres maravilhosas, e que elas estão olhando ali para os times e para as pessoas. O que é muito legal e que a gente foi descobrindo, não só a obviedade de que às vezes a necessidade do time de marketing, por exemplo, é diferente da necessidade do time de produtos, mas que muitas vezes eu tenho uma relação entre o time de marketing e o time de produtos que precisa ser cuidada.
E aí, o valor da coisa vai para um outro patamar. Porque ao invés de eu ter uma ferramenta para cuidar de algo genérico, eu tenho uma ferramenta que cria o bom ambiente, que cria o saneamento básico para as coisas caminharem, mas eu tenho repertório para pegar um instrumento, por exemplo, um team building, um assessment, alguma coisa, e botar ele a serviço de uma relação que tradicionalmente é uma relação muito que tem muito pano pra manga, tipo marketing comercial, Entendi. tecnologia e produto, que são relações que dão muito pano, né? Marketing e produto, finanças e vendas e tal. Então, essas relações a gente conseguiu mapear isso bem, e aí a gente usa o nosso repertório enquanto profissionais de RH, ferramenta, o que a gente entende, aquilo que a gente manja, e aí eu direciono para, por exemplo, uma relação que pode gerar muito valor. A relação de um líder e de um liderado, a relação de um líder e um outro liderado de uma outra área. Então, eu acho que aí eu fecho bem o conceito do que eu tô aqui tentando te explicar, que é eu não usar a ferramenta pela ferramenta, mas usar a ferramenta a fim de eu melhorar a relação. Porque de novo, né? Eu sei só sobre só sobre isso. Com quem eu me relaciono no meu dia a dia de trabalho, né? A gente trabalha Como tanto. é essa relação, né? E o que eu preciso cuidar dessa relação? O que eu preciso, enquanto nós estamos trabalhando juntos, a gente precisa ter um bom limite de papéis e responsabilidades. A gente precisa ter a gente precisa saber fazer os nossos pedidos e as nossas promessas. A gente tem que ter clareza de qual é o papel um do outro. Exato. E onde começa o meu, onde termina o teu, onde eu te ajudo. Onde você me ajuda. E onde você não quer ajuda, você não precisa de ajuda. E aí, percebe? Isso a nível de time. E isso a nível de gente, de indivíduo. Sim. E aí, navegar nisso é muito legal, porque daí as demandas são sempre mais legais, eu já te adianto logo, porque os desafios são mais complexos, a solução ela é mais tailor-made, assim, é mais customizadinha. E o valor é aquele que é percebido até mais no curto prazo, sabe? Então, a gente começa a ser acionado, por exemplo, por coisas que não são exatamente óbvias do que a galera aciona na área de RH. Então, eu quero contratar uma pessoa nova. A gente, por exemplo, e é nisso que eu tenho mirado, e é isso que eu acredito, nós estamos envolvidos no momento em que a necessidade da posição surge. Então, não é que eu sou comunicado quando a vaga chega. A vaga não chega pra mim. Você tá construindo a necessidade da vaga lá na ponta. Discutindo se pra uma área... Nós estamos fazendo isso agora, tá sendo lindo. Nossa área de customer service, eu tenho, assim, o maior carinho do mundo pela área do CS do Sol. E a gente tá fazendo uma mudança na área, elevando o patamar e tornando essa área Customer Experience. É um outro propósito, uma outra pegada, um outro, né? Então, as vagas que nascerão, a gente tava lá na conversa inicial, entendeu? Eu fui no rolê, eu tava lá no dia que essa história toda foi concebida. Então, eu tenho mais facilidade de recrutar, eu tenho mais facilidade de defender esse propósito num processo seletivo. Você consegue colocar num planejamento quando essas pessoas vão chegar, porque você já tem toda a demanda e tudo mais. E aí você falou de valor percebido e falou do indivíduo, aí eu reforçaria, na verdade acrescentaria e reforçaria que isso é percebido em 3 níveis, né? Então é o nível, de novo, do indivíduo, do time, representado pela liderança como um grupo e pela empresa, né? Então é onde a gente vai escalando o nosso valor. Né? Isso aí. Nas pequenas relações entre indivíduos, entre áreas e de áreas com o negócio. Então, a gente vai fazendo com que isso tenha vazão, tenha escala e tenha fluidez. É muito claro para mim, quando você conta todas essas histórias, que vocês participam de toda a estratégia, né, de todo o planejamento, de tudo que acontece ali, né? Desde lá de trás, e não só na hora que essa decisão ela é tomada. Entre entender essa demanda, entre entender essa estratégia e fazer com que o seu time de RH se conecte com essa estratégia e coloque isso em prática,
como que você, como liderança de RH, operacionaliza e organiza tudo isso? Então, fui lá, entendi, trouxe para o meu time. Como é que eu torno isso uma tarefa, né? Porque falar só de estratégia talvez seja filosófico demais, falar só de tarefas pode ser operacional demais, mas como que eu faço isso transbordar aqui, essa estratégia transbordar em resultado? Então, esse é um grande desafio. Nós estamos conduzindo agora, de maneira bem simultânea, assim, bem encadeada, 3 movimentos de desenvolvimento de liderança no Sol. O Márcio tá passando por um processo de coaching executivo, estruturado, super bem feito. Ele é o CEO, né? Ele é o CEO. O time de diretoria... Puxado pelo RH? Puxado pelo RH. Boa. Eu não sou eu o coach do Márcio. Não, mas puxou a demanda junto com ele. Sim, sim. Na verdade, de novo, foi um outro exemplo de coisa conjunta, né? A gente teve uma mudança razoavelmente grande no time de diretoria e aí a gente precisava enriquecer o repertório do CEO, né, para ele também ser líder, melhorar ele próprio como líder. E mesmo ele sendo um líder brilhante, ele é um cara fora da curva demais, e não é porque é meu chefe não, beijo meu chefe, te amo. Mas assim, ele tem realmente muitas habilidades, né? E aí, pô, o time cresceu, a demanda ficou mais complexa, eu precisava cuidar dele. Essas habilidades. O time de diretoria também está passando por um trabalho de desenvolvimento de liderança só focado em conversas. Tá sendo maravilhoso. Mais uma vez, né? O reforço das relações. Porque é através do diálogo, através da conversa, né? Que a gente se relaciona. Então, só focado em conversas. E aí, percebe? O time de diretoria, ganhando mais repertório sobre como ser líder, também vai olhar para o seu próprio líder, no caso do Márcio, e começa a mudar a régua de exigência. Então, eu precisava prepará-lo para sustentar esse lugar de um time mais pronto do ponto de vista de liderança. E o time de gerentes e especialistas está passando por um processo de desenvolvimento de liderança também focado na mentalidade ágil. Então, veja, neste contexto, as conversas que acontecem, elas mudam completamente. Então, eu tenho toda a liderança falando da mesma coisa e isso pra mim é muito importante, essa sincronicidade é muito importante, dos eventos mesmo, da agenda é muito importante, porque aquilo começa a fazer sentido para as pessoas. Então, nós fizemos, isso foi uma ação do RH, inclusive não nasce tradicionalmente no RH, mas eu sou xereta. A gente tinha necessidade de fazer um plano de 3 anos, e aí eu cuidei do como fazer o plano de 3 anos. E uma das coisas que a gente não abriu mão foi de envolver todas as pessoas no processo. Agora vai ser o plano de 2 anos, né? A gente chamou de 3 years from now, agora vai ser 2 years from now. Percebe? A gente estava lá na hora da discussão. É claro que existem conversas, nem todo mundo está em todas as conversas. E não tem que estar. E não tem que estar perfeito, mas a gente busca que todas as pessoas tenham o contexto necessário para que, no momento em que elas fazem aquela determinada atividade, elas consigam conectar aquilo com alguma coisa maior. E eu acho que esse é o segredo. Então, uma liderança bem preparada, um trabalho de planejamento que tem a ver com colaboração de fato, com comunicação de fato, e isso que você falou é fundamental, porque pensa, eu não vou convidar as pessoas para colaborarem sobre algo que já é uma decisão tomada. Se é uma decisão tomada, o que eu tenho que fazer é te comunicar. Dizer, olha, é o seguinte, nós temos R$1.000 aqui para fazer tal coisa. Eu não posso te falar, vai e vê quero fazer tal coisa, vê o custo, vamos... Não, porque... Concorda? Então, assim, a gente separou muito bem aquilo que era decisão tomada, a conversa que tinha que ser a conversa de diretriz e objetividade, da conversa da colaboração. Então, as pessoas colaboraram naquilo que elas podiam colaborar e que aquela ideia virou real, virou artefato, de fato. E aí, a liderança muito bem preparada, né? Então, percebe, a gente falou de liderança, a gente falou do jeito de fazer plano e a gente falou de rituais de gestão que, pra mim, é agora o segredo do sucesso, assim. Qual é a rotina de trabalho, né? Então, todo mundo tem que estar falando nos eventos encadeadinhos, a agenda tem que estar encadeada para que aquilo que foi feito daquela maneira não se perca no processo, né? E aí,
aí fica fácil da gente entender qual é a contribuição, o que eu tô, do que eu tô fazendo aqui, né? Aqui, agora. Por que estar participando dessa conversa tão legal também tá conectada com aquele plano? Eu também tenho um trabalho de marca empregadora e eu tive que fazer o esforço de falar, não, eu preciso buscar conversas que importam, que me coloquem num lugar onde eu possa falar mais das coisas legais que a gente tá fazendo. Percebe? Então, tudo vai encadeando. E isso, pra mim, é o mais importante. Muito bom. E você falou muito de liderança, né? Então, querendo ou não, dentro do teu discurso, desde o início da nossa conversa até aqui, e um pouco mais frequente na tua última resposta, você falou muito da liderança, muito do papel dela, falou de sincronicidade, né? Então, acho que isso é bem legal também. E pra gente caminhar pro fim, eu queria explorar um pouco isso com uma frase, né, extremamente interessante Já também, que você falou na nossa conversa, que é: eu faço tudo, menos gestão do time dos outros. Eu acho que isso casa com várias outras frases que a gente usa no RH. A mais clichê delas é quem faz gestão de pessoas não é RH, é a liderança, né? Então a gente vive falando sobre isso. Se tornou um clichê de fato, né? Talvez essa sua frase poderia ser a modernização. Vai ser, a partir de hoje eu vou usar ela, né? Pronto. Vai ser a modernização do cenário especificamente. Mas em função disso a gente tem uma mensagem muito importante, né? Então a liderança, os times é da outra liderança, não é minha, né? Eu tô aqui para poder suportar, para apoiar e fazer tudo que a gente tá falando aqui. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação entre RH e liderança, sobre por que não fazer essa gestão e como ajudar a liderança nesse processo. Por que não fazer é muito fácil de te responder, porque não é o nosso papel. Ponto. Acabou. E ter clareza do nosso papel... De novo, a gente pode inventar muito no nosso papel, mas a gente não pode se esquecer aquilo que não é nosso papel. Perfeito. Porque senão eu atravesso um limite que... O que acontecerá depois, né? Ninguém sabe. Então eu entro num abismo ali da relação que... E eu vou dizer mais, né? Às vezes você fala assim, você se coloca num lugar que não deveria ser seu... o que pode acontecer? Às vezes você pode achar que é algo legal, né? Que você tá fazendo mais, que você tá ajudando as pessoas. Muito pelo contrário. Dentro do cenário de RH, a gente vê que a gente mais se prejudica do que a gente se ajuda. E mais se prejudica do que ajuda o outro. Porque a gente tá apagando incêndio, fazendo o que não deveria, porque não tem tempo de fazer o que realmente deveria. Então, ou seja, fazer o papel do outro nos prejudica porque a gente não faz o nosso e o outro não se capacita para fazer o dele. Perfeito. Matou a pau. O que eu ainda faço, e faço com muito gosto, porque eu acho que esse é um pouco da minha contribuição de curioso para o meu time de pares, e a gente tá com um time de pares muito agora, com esse trabalho de liderança, então, tá ficando, ninja, muito redondinho, assim, uma galera, eu falo que a gente é muito... cirúrgico. Sim, assim, e a conversa tá ficando boa, sabe? Então, tá ficando muito legal, tá cada vez mais legal, o time é um time muito capaz, inclusive. Mas assim, eu ainda ofereço, falo, gente, eu vi aqui uma coisa, vamos pensar. Muitas vezes eu entro não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas eu achei isso aqui pode ser legal, isso aqui pode te interessar. E uma coisa que eu faço muito é oferecer a minha visão, a minha metavisão da história. Então, estamos numa reunião, uma coisa tá acontecendo, falo, gente, eu queria posicionar de que nós saímos do assunto. Eu queria posicionar de que a gente se perdeu no storytelling. A gente, nós não estamos olhando para isso aqui. Falei, gente, então eu faço um trabalho de coach de grupo sem necessariamente ser, mas entendo que esse é um pouco, até fora do meu papel tecnicamente, mas é uma contribuição que eu gosto de dar. Agora, gestão do time dos outros não, porque eu não posso me responsabilizar por um dia a dia que não é o meu. Por outro lado, eu preciso apoiar aquele líder no processo dele de gestão. Porque se eu faço, eu tomo pra mim. E se ele não faz, me torno eu a referência daquele colaborador. Então, a minha receita de sucesso é, primeiro, a gente se posicionar. E como é se posicionar no dia a dia? Sabe quando aquela conversa, vem aquela reclamação? Que vem mesmo, né? A gente recebe. E aí, o que eu fico pensando todas as vezes que vem uma conversa daquela sessão desabafo, eu falo... É sessão desabafo ou você espera que eu faça algo com isso?
né? Perfeito. O que é que você... Pô, Eu vou endereçar como isso que você tá me dizendo? às vezes é conversa de desabafo. E tá tudo bem, então faz parte, né? A gente tem que ter uma dose de reclamação, senão que graça tem a vida. Agora, quando é uma conversa onde a gente precisa direcionar, a primeira coisa que eu digo é: o que, que você espera que eu faça e o que é que você acha que você pode fazer? Então, a coisa muda um pouco, né? Eu digo: mas estou com um problema com o meu líder. Você sozinho dizer pra ele ou você quer que eu vá junto? Eu te ajudo te preparando pra essa conversa ou te ajudo te acompanhando nessa conversa? Como Deixa eu abrir uma aspas. Abre. Ai, meu Deus. Todas. Isso aí é uma coisa tão importante que eu fazia muito na minha época de RH. Mas era muito, porque assim, o RH ele parece que é uma ouvidoria, né, às vezes, né? A galera quer ir lá e quer que você faça alguma coisa Milagre, com isso. às vezes, inclusive. E assim, vai lá e faça por mim. Resolver um conflito. Peraí, mas a gente é criança ou a gente é adulto? Que você tem que colocar duas crianças e tentar endereçar, não. E aí eu preparava muito as lideranças pra falar isso também, sabe? Na hora que alguém for falar com você, olha, fulano poderia ter feito isso, ele fez isso e eu não gostei, eu falei... E como eu te ajudo a resolver isso? Você Porque, contou assim, pro fulano isso ou a gente tá aqui tentando adivinhar, né? Você quer que eu te ajude com alguma coisa? Porque, assim, eu acho que esse problema você tem que resolver com aquela pessoa. E eu acho que a liderança faz pouco isso. Então, às vezes, ela acaba tornando aquele time um time mais tenso, com problemas e tudo mais, porque ele não deixa que as pessoas resolvam o problema delas, porque elas são adultas, Sim. né? Fecha aspas. Isso era só um Eu até desabafo. anotei aqui, porque pra organizar as minhas ideias, e foi ótimo isso que você trouxe, porque eu te diria que o segredo pra nós, assim, o que tem dado certo ali na nossa receitinha de bolo são 3 coisas. Primeiro, formação, que é exatamente isso. Eu entendi no Sorte Online que a gente tinha uma tendência a terceirizar as conversas difíceis. Que todo mundo tem também, né? Eu ia falar isso agora, Vamos por isso que eu fiz uma combinar carinha que aqui do tipo né? assim, É ser que- humano. É que aí o que a gente fez? A gente tá investindo nas conversas. Pra que eu saiba fazer uma conversa de pedido, pra que eu saiba fazer uma conversa de feedback, pra que eu saiba ter uma conversa mais dura, pra que a gente diminua essa nossa tendência a fugir com base numa técnica mesmo. Porque quanto mais a gente aumenta o repertório, melhor. A segunda coisa é o que eu tava te falando antes sobre nós do RH nos posicionarmos. Tá tudo bem a gente ser uma ouvidoria e às vezes eu digo, venha cá, vamos conversar mesmo, né? Eu acho que a gente tem um pouco esse papel e que bom que as pessoas confiam na gente pra, às vezes, abrir uma informação que pra ela é um pouco mais sensível, que elas confiam no nosso repertório, que a gente vai conseguir pelo menos dar uma luz ali na conversa e que elas gostam de bater papo com a gente também, né? Porque a turma do RH tende a ser gente boa pra bater papo e tá tudo certo. E a terceira coisa, que aí eu acho que é o que bota tudo num outro lugar, é o vai que eu tô aqui. Perfeito. Que eu sempre assim, tu vai sozinho, nós vamos junto. Nós vamos junto dessa vez, da próxima tu vai só, mas tu vai que eu tô aqui. Você não tá desamparado nem desamparada, Vai que eu tô né? aqui. Por mais que eu não faça por você, eu estou com você. Exato. E, e com o líder, né? Porque tem tanta coisa exigida da liderança hoje, né? Então, eu fico pensando, né? A gente precisa cuidar de tantas coisas. Ser líder é quase uma carreira paralela, eu falo isso o tempo todo. Eu sou diretor de RH e líder. Eu sou tal coisa e líder, porque eu tenho que dedicar tempo e energia para aquela relação ali. E para tudo aquilo que implica. Então, eu acho que a gente pode ter um cuidado e pode oferecer, né? Pode ofertar para aquele líder que muitas vezes está no medo, que muitas vezes está na insegurança, que muitas vezes está num acuado, sei lá, né? Que tá vivendo as emoções ali numa determinada situação. E é natural que ele evite, então, uma conversa difícil, né? E aí é aquela coisa do tipo, olha, vai que eu tô aqui. Então, vamos nos preparar, ensaiando aqui, bonitinho. Vai que eu tô aqui. Vamos fazer um desligamento tenso. Nós vamos juntos. E se der errado, você volta aqui, que a gente conserta junto. A gente tá junto. Então, eu acho que isso é o... Pra mim, inclusive se eu pudesse traduzir no nível mais... No menor, assim, o que eu considero ser um RH focado nas relações é a gente se posicionar como catalisador da aprendizagem da organização. Perfeito. E muitas vezes o catalisador da aprendizagem da organização é exatamente essa atitude. Vai que eu tô aqui.
Perfeito. Muito bom. Querido, um grande prazer ter você comigo. Eu Aprendi amei. muito. Gostou mesmo? Amei. Que Muito. bom, que bom. Eu aprendi muito com você, assim, acho que a gente trouxe alguns raciocínios importantes e me fez pensar também algumas coisas importantes, anotei algumas aqui, que eu acho que a gente precisa fortalecer um pouco mais o RH em algumas frentes, liderança é uma delas. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os RHs que estão nos ouvindo, né? E deixasse os seus, não contatos, mas a melhor rede social para continuar esse papo com você. Ótimo. É difícil dizer uma mensagem final pro RH, mas o que eu acho o que eu sinto agora nesse momento é o nosso papel é muito importante, né? Então a gente nunca pode estar num lugar que não seja esse, né? De fundamental, de importante, de quem contribui com o negócio, de quem precisa estar na conversa onde as estratégias surgem, na conversa onde está se discutindo o negócio, a gente precisa estar. E quando a gente estiver lá, a gente precisa colocar o nosso repertório, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acredita a serviço desse negócio, a serviço dessas pessoas, das pessoas que fazem essas coisas acontecerem. E eu adicionaria meus 20 centavos nisso, que eu acho que são 2 pontos da moeda, né? De um lado que a gente precisa e deve se apropriar desse lugar, né? E do outro lado é não achar que é simplesmente se apropriar, é se preparar para se apropriar. Perfeito. Né? Porque senão a gente levanta uma bandeira de que somos protagonistas e que a gente precisa ocupar esse lugar, porque esse lugar é nosso, porque isso, porque aquilo outro, mas a gente na hora que senta lá, não entrega. Eu te contei que eu tô fazendo um MBA de finanças? Não. Pra Pois esse lugar. Eu segui teu conselho, um Muito pouquinho bom. antes de você me dá-lo. Muito bom. Então é se preparar pra conseguir sentar nessa cadeira, Eu tava né? passando vergonha, porque é aquilo, né? Eu queria estar no planejamento estratégico. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, não sabia. Na hora do Excelente financeiro Na hora de ir pro financeiro. Então eu não quero me mudar pra área de finanças, mas eu quero ter repertório Pra discutir. pra quando eu estiver lá eu saber do que tá se tratando. Muito bom, é sobre isso, é exatamente sobre isso a mensagem que eu queria deixar, né? Então acho que brilhantemente, mais do que a tua opinião sobre isso, você deixou um fato sobre isso, né? A tua própria história. Mas novamente, muito obrigada. Vou te deixar um presente. Oba, eu amo. A nossa canequinha do RH Cast, que linda. diz a minha história já inspirou alguém, porque com certeza a sua história tá inspirando alguém aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, Que viu? bom, que honra. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco até o final desse episódio. Eu sou a Jéssica Martins, me siga lá no Instagram, Jéssica Martins, _RH_. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.